Hoje nós começaremos a tocar num assunto muito essencial à nossa vida enquanto nessa existência. Iremos começar a falar sobre a família. Hoje nós começamos o mês da família aqui na nossa igreja e todos os domingos estaremos então refletindo sobre temas relacionados à família. E hoje nós começaremos então a falar sobre o tema Aprendendo a ser família de Deus, tá bom? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 28, nós iremos ler 2 versículos, vamos ler 3, né? Mateus 28, do 18 ao 20, hoje nós pregaremos de forma temática, então iremos apenas usar esse texto como um texto áureo da pregação nessa noite. Diz assim o texto sagrado, Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Amém? Eu vou ler, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos repetir a primeira parte do versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então vamos orar mais uma vez, vamos pedir nesse momento mais graça ao Senhor. Meu Pai, nós te louvamos, meu Deus, porque Tu és o Senhor digno de todo louvor e de toda adoração. Estamos aqui agora diante do Senhor para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Pedimos mais uma vez, destampa os nossos ouvidos, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ouvir e enxergar aquilo que o Senhor deseja falar às nossas vidas e às nossas famílias. Eu te peço assim, e eu sei que o Teu Espírito Santo que fala, que quebra o coração, que abre os olhos, nessa noite, a administrar profundamente em nossas vidas. Assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, se você tentasse destruir alguma coisa, se você tentasse destruir uma casa bem edificada, a orientação que eu lhe daria não era derrubar os muros primeiramente, mas minar os fundamentos. Se você quer derrubar um prédio, qualquer engenheiro sabe que é importante pensar na fundação, porque se você derrubar e destruir a fundação, o restante cai junto também. A família, irmãos, é o fundamento da sociedade. Alguns dizem de uma forma diferente que é a célula máter da sociedade. A sociedade se forma dentro do âmbito familiar, quando duas pessoas se unem e ali passam então a conviverem e procriarem, e ali os valores são passados às gerações seguintes. Esses valores também se externalizam na sociedade. As mudanças mais radicais acontecem no seio familiar. Quando a sociedade deseja fazer uma mudança, ou quando alguns tentam fazer alguma mudança na sociedade, o primeiro lugar que observam é a família. A família, a escola também, mas a família, irmãos, sendo mudada, a sociedade também sente os reflexos disso. A família influencia em grande medida os valores que assumimos em sociedade. A honestidade, os nossos filhos, eles repetem aquilo que eles veem de nós. Os nossos filhos convivem conosco, os nossos filhos olham para nós como referencial, e a tendência é que eles assumam como verdade, como correto, aquilo que eles veem em nós que somos pais. Falar a verdade, praticar a fidelidade, viver a honestidade, tudo isso, irmão, se aprende no contexto da família.
Não estou dizendo aqui que a família apenas sozinha, ela influencia o homem para o bem ou para o mal. Porque sabemos que somos pecadores e os nossos filhos também, né? A natureza deles é uma natureza corrompida, mas, irmãos, é muito grande a influência de uma família que não teme ao Senhor para com seus filhos. Hoje nós vamos refletir sobre o compromisso com o testemunho de Cristo dentro do lar. Hoje nós meditaremos sobre a importância que é poder testemunhar de Jesus dentro da nossa casa, no seio da nossa família. E a palavra de Deus vai nos levar a essa reflexão nessa noite. Nós faremos isso respondendo 3 questões que eu gostaria de colocar para vocês e refletirmos aqui nessa noite. A primeira pergunta, ou a primeira questão que eu gostaria de responder, e que eu diria que é o pontapé inicial para que nós possamos compreender como testemunhar na nossa família, é: como é que se dá o testemunho cristão? Falar em testemunho, falar em testemunhar no nosso lar, requer que nós primeiramente entendamos o que significa testemunhar. E não um testemunho qualquer, e não falar de qualquer coisa, mas falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela nos mostra 2 maneiras que esse testemunho pode acontecer. O primeiro deles, irmãos, é quando você dá informações acerca de Jesus, de quem é Jesus. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus, após ressurreto, após ressuscitado, vai ao encontro dos seus discípulos, alguns deles já na expectativa do Senhor, na expectativa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus passa 40 dias conversando com eles ali, e Jesus então diz no último momento o seguinte: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas na Judeia, Jerusalém, até os confins da terra. Quando Jesus diz, vós sereis minhas testemunhas, quando Jesus se dirige aos seus discípulos e diz que o Espírito Santo estaria sobre eles, para que eles pudessem testemunhar de Jesus, a palavra que Jesus usa é uma palavra conhecida nossa, é uma palavra que vem da mesma raiz da palavra martírio, que quer dizer, em outras palavras, dar informação acerca de algo que eu experimentei, que eu participei. Então Jesus diz aos seus discípulos o seguinte: vocês serão aqueles que darão informações ao mundo acerca do que eu passei para vocês, daquilo que eu vivi com vocês, daquilo que eu experimentei caminhando com vocês em Jerusalém, caminhando com vocês pelos caminhos da Judéia, curando, expulsando demônio. Vocês terão que passar isso adiante. Então Jesus nos ensina que testemunhar é dar informações, é falar, é verbalizar aquilo que Jesus fez, e isso também requer um outro requisito, o requisito do conhecimento de Jesus. Não há como você testemunhar de Jesus se você não conhece Jesus, porque o testemunho se dá em passar informações, em dizer a outras pessoas quem é Jesus, mas se você não conhece Jesus, isso se torna impossível de se fazer. Irmãos, para que haja testemunho de Cristo, precisamos contar às pessoas o que Jesus fez em seu favor. Precisamos dizer às pessoas quem foi Jesus, onde ele nasceu e especialmente a obra que ele realizou na cruz do Calvário. Irmãos, essa história ela tem um poder sobrenatural. É essa história que Deus trouxe para nós, quando nós assim um dia ouvíamos alguém falando de Jesus, e essa história, irmãos, quebrou o nosso coração e nos fez amar a Jesus acima de todas as coisas. Irmãos, testemunhar não é dizer algo de si mesmo, não é dizer o quanto você enricou, o quanto você prosperou depois que você entrou nos caminhos de Cristo Jesus. Testemunhar é recontar a história de Cristo, é dizer às pessoas que eu amo, que Jesus veio a esse mundo, que Jesus é a encarnação de Deus, que Jesus é a prova do amor de Deus, e mostrar como Jesus, irmãos, deu prova desse amor para conosco. Precisamos contar às pessoas a história de Jesus. Aí a gente às vezes diz, pastor, mas quando a gente começa a contar acerca de Jesus, tem muitas pessoas que não vão querer ouvir acerca de Jesus. Irmãos,
a palavra do Senhor, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O coração é quebrado, o nosso cônjuge é salvo, os nossos irmãos são salvos, nossos filhos são salvos, a nossa família é abençoada quando essa história é contada. Às vezes, sabemos contar bem tantas histórias, irmãos, e por que não sabemos contar tão bem a história do nosso Senhor Jesus? O que salva não é, irmãos, alguém vir à igreja, porque se alguém vem à igreja e desse púlpito a história de Jesus não é contada, não houve, irmãos, pregação do Evangelho. E a palavra poderosa não pode chegar aos corações, não houve testemunho de Cristo. Então, testemunhar, irmãos, é dar informações acerca de Jesus. E essas informações são poderosas quando nós experimentamos Jesus, quando andamos com Jesus todos os dias, quando temos a plena certeza de que estamos nas nossas orações conversando com Ele, de que Ele está no controle de cada circunstância que nos acontece. Aí quando testemunhamos dEle, irmãos, a coisa fica ainda mais poderosa. Irmãos, além disso, podemos e devemos testemunhar por meio das obras. Embora as obras elas não salvam, ninguém vai ser salvo por ver em mim alguma obra de amor, porque a salvação não vem pelas minhas obras, e nem pelas obras que esse alguém realiza, mas as obras, irmãos, elas abrem o caminho para que nós possamos pregar Jesus. E quando nós então realizamos e fazemos aquilo que Jesus fez, então Deus é glorificado, Deus é exaltado, as pessoas veem nas nossas obras que há algo de sobrenatural naquilo que nós fazemos. Os nossos filhos olham para nós e percebem que papai, que mamãe, que titio tem algo diferente na vida dele. Porque, irmãos, as obras de Jesus apontam para Deus. Lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus, após dizer que os seus discípulos são sal da terra e que são luz do mundo, Jesus diz o seguinte: e as vossas boas obras, vão e façam boas obras para que os homens vejam nas obras de vocês e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Os discípulos deveriam praticar, exercitar aquilo que estavam ouvindo de Jesus, para que Deus fosse honrado, para que Deus fosse louvado nas alturas, para que Deus fosse glorificado nas alturas, de maneira que as obras daqueles discípulos de Jesus seriam que testemunhos da presença de Deus entre os homens. Por isso que Jesus disse que eles seriam sal e seriam luz, porque as obras deles trariam o céu aqui para a terra, porque as obras deles trariam aqui manifestações de Deus aqui na terra. Além de dar informações, é necessário que dentro do nosso lar, para que o testemunho aconteça, é necessário que nós, irmãos, possamos testemunhar e glorificar a Deus com as nossas obras. As obras, elas não salvam, mas elas dão prova da nossa salvação. Boas obras não é para salvar. Boas obras são para quem já é salvo. Quem já é salvo, irmãos, realiza boas obras. Eu cuido de quem precisa ser cuidado, eu exerço misericórdia, não na expectativa de alguma salvação, mas, irmãos, como evidência de que o Espírito Santo de Deus chegou ao meu coração e de que eu sou um filho, de que você é uma filha de Deus. O nosso modo de vida não é suficiente para salvar alguém, contudo, por meio daquilo que fazemos, conseguimos a boa vontade de pessoas. Vez ou outra tem maridos, irmãos, que não abrem os ouvidos para a sua esposa, porque a sua esposa não está realizando boas obras, porque há uma incoerência entre o que se fala e o que se vive. Às vezes a criancinha está lá crescendo no lar, olhando para aquele cristão lá, dentro do lar, mas ele não consegue, irmãos, despertar nem sequer a curiosidade para o Evangelho e para a Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque falta vida, faltam obras a serem realizadas. Como falar de um Deus poderoso que transforma, se nós não damos evidências desse Deus que transforma? Se vamos para a igreja e continuamos os mesmos de 10, 20, 30 anos atrás, não há uma mudança.
Irmãos, nós precisamos realizar boas obras para testemunhar de Jesus. Esse testemunho não salva. O que salva são as informações que precisamos passar para essas pessoas. Mas certamente, dentro do nosso lar, muitos abrirão o coração quando verem, irmãos, a compaixão e a misericórdia que há em nós. Talvez o que te falte, meu irmão, seja você abrir um pouco mais o coração dos teus parentes, através de ações de compaixão. É lá no nosso lar, irmãos, que nós nos desmascaramos daquelas máscaras que usamos na nossa convivência social, com os nossos irmãos, na igreja, no trabalho, na escola. Lá colocamos uma máscara para agradar, para sermos aquelas pessoas que as pessoas olham para nós e dizem: olha como ele trabalha bem, como ele é uma pessoa calma, mansa, tranquila. Em casa nós somos de fato o que somos. Há até aqueles irmãos que no trabalho são tão calados, mas em casa são tagarelas, falam demais mesmo. Irmãos, é necessário que nós testemunhemos de Jesus na nossa casa, que de fato o nosso caráter, aquilo que nós somos, seja manifestado lá, para que o testemunho de Cristo chegue ao coração, para que de fato possamos viver a vida cristã no lar, dentro da nossa família. Então, irmãos, como é que se dá o testemunho cristão? De duas maneiras. A primeira delas, por meio daquilo que falamos, das informações que passamos, e essas informações acerca do Cristo que conhecemos, que convivemos, que está nas Escrituras e que precisa ser conhecido. E através das nossas obras, também testemunhamos de Jesus. Agora que nós sabemos como é que damos testemunho de Cristo, passemos então para a segunda questão. E essa segunda questão diz respeito aos obstáculos que eu e você encontraremos dentro do nosso lar. Encontraremos lá para que o testemunho de Cristo não aconteça. E são muitos os obstáculos. Mas aí eu selecionei 3 deles que eu gostaria de meditar dentro da nossa realidade aqui, da realidade das famílias da nossa igreja. O primeiro deles, irmãos, é o descompromisso com a vida de Jesus. Qual é o primeiro obstáculo? Qual é a primeira dificuldade que encontramos muitas vezes para testemunhar dentro da nossa família? O descompromisso que temos com a vida de Jesus. Ser servo de Jesus é assumir um compromisso de agora em diante buscar a vida pelos olhos de Jesus. Lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz aos seus discípulos o seguinte: eu sou, o que, irmãos? O caminho, a verdade, agora, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai de Jesus senão por mim. Em outras palavras, ninguém pode chegar-se a Deus, ninguém pode conviver com Deus, ninguém pode sentir e estar na presença de Deus se não for por meio de Jesus. E sabe como é que Jesus está em nós, irmãos? Por meio da vida dele. Que ele diz: eu sou a vida. Eu sou a vida. No dia que eu aceitei a Jesus, Leonardo ficou para trás. A vida de Leonardo já não existe mais. O que eu tenho agora é um compromisso com Jesus, de todos os dias pensar em como Jesus agiria, em fazer como Jesus faria, em tomar decisões como Jesus tomaria. Você poderia dizer então: pastor, isso é muito difícil. Ninguém faz isso, pastor. Aqui é um ideal. Aqui o que eu estou falando é um daqueles ideais cristãos que nós olhamos para eles e sabemos que é lá que devemos chegar, e também tomamos a consciência de que estamos a caminho, que não chegamos lá ainda. Isso é um ideal. Tomar decisão como Jesus, pensar como Jesus. Agora, o que não pode acontecer, mesmo sabendo que não somos capazes de sermos perfeitos como Jesus, é sequer nos mover em direção a esse ideal, sequer olhar para esse ideal e almejar ele sobre a nossa vida. Trocando em miúdos, é muito estranho que alguém que seja uma testemunha de Cristo Jesus não almeje ser como Jesus, que não encontre prazer na semelhança com Cristo Jesus. Se você não tem prazer em sofrer, em se alegrar,
em viver a vida de Jesus, você precisa nascer de novo. Você precisa assumir um compromisso com Jesus que só o Espírito Santo pode dar ao seu coração. Que pastor não pode, que a igreja não pode, que papai não pode, que titio e titia não podem. Só quem pode nos fazer assumir esse compromisso com Jesus é o Espírito Santo de Deus, que nos convence do nosso pecado, do juízo que está por vir e da justiça que Deus nos dá através de Cristo Jesus. Isso se torna um obstáculo, irmãos. Porque se não tivermos esse compromisso com Jesus, sabe o que é que vai acontecer, irmãos? Seremos levianos, carregaremos o nome de cristãos, mas Cristo não estará em nós. Iremos para a igreja, nos identificaremos como cristãos protestantes, mas não haverá compromisso. E eu vou lhe dizer uma coisa: aqueles que estão nas trevas percebem facilmente, né, quando alguém de fato tem um brilho de Cristo nele. Percebe que há um ideal diferente na vida dele e na vida dela. Isso implica, irmãos, que precisamos obedecer, ou seja, viver para testemunhar de Cristo em nosso lar. Não adianta você ter todo o conhecimento, saber quem foi Jesus e a história dele, e não viver essa história, e não viver os princípios que o nosso Senhor Jesus deixou para nós. Irmãos, isso é um obstáculo terrível dentro das famílias. Às vezes tem famílias que saem da igreja, irmãos, e chegam em casa, e os filhos, quando descem do seu carro, ou descem do ônibus, ou chegam na sua casa, já começam a testemunhar a incoerência de vida nos pais. E isso, irmãos, é um obstáculo terrível para que Jesus seja testemunhado, para que vidas possam conhecer a Jesus, para que vidas possam ser salvas, para que nossa família seja de fato uma família cristã. Irmãos, quais forças contrárias ao testemunho de Cristo estão dentro do nosso lar? Segundo, além do descompromisso com a vida de Jesus, uma fé vazia. O que é uma fé vazia? Uma fé oca. Uma confiança em qualquer coisa que você não sabe bem o que é. É o que na teologia chamamos de fideísmo, a fé na fé. Eu tenho fé que vai melhorar, mas fé em quê, meu irmão? Fé na fé, eu tenho fé que vai acontecer. Como assim fé na fé? Para que serve a fé? Para que se tem fé? Irmãos, a fé, ela está em nós, para que nós possamos confiar na palavra do nosso Deus. A fé foi nos dada para que possamos ouvir aquilo que Deus nos diz na sua palavra e possamos confiar de todo o coração no que Ele nos prometeu, no que Ele tem reservado para nós, na salvação que Ele nos deu. De maneira que no exercício de fé, quando oramos baseados nas promessas de Deus. Se Deus é o Deus que diz, eu cuido de você, eu posso orar nessa promessa e dizer, Senhor, cuida de mim, me faz sentir cuidado pelo Senhor. A fé não é vazia, a fé verdadeira, irmãos, ela encontra, assim, sentido nas palavras de Deus. Não adianta você dizer, eu sou uma pessoa de muita fé, de muita confiança, muito otimista, porque essa não é a fé, isso é fé vazia. A fé que a palavra do Senhor nos ensina é uma fé onde eu vivo baseado naquilo que Deus revela na sua palavra, porque é a vontade do Senhor que é boa, agradável e perfeita para a minha vida, porque é na vontade do Senhor que a minha vida se harmoniza, porque é na vontade do Senhor e na fé que eu tenho nela, em viver por ela, irmãos, que eu encontro a solução para os meus problemas, para os meus dilemas de forma sábia. Muitas famílias não sabem sequer os 10 mandamentos, que é o fundamento moral e espiritual da nossa fé. Um crente que não sabe os 10 mandamentos, irmãos, está com a vida complicada. Porque todo o desdobramento da vida de santidade vem dos 10 mandamentos. Vem lá dos mandamentos que Deus nos deu. De maneira que todas as regras que a gente encontra na vida e na Bíblia, né, elas estão fundamentadas lá. Mas, pasmem, há famílias que não sabem sequer os 10 mandamentos. E isso é muito preocupante, irmãos.
Por isso se tornam incapazes de testemunhar de Jesus dentro da sua casa. Não há testemunho de Cristo sem conhecimento da palavra de Cristo, sem conhecimento de quem é o Senhor. E será que é esse o obstáculo que tem estado no teu testemunho lá dentro da sua casa? Será que é esse obstáculo que tem impedido vidas de viverem em mais santidade? Pare e pense nessa noite, reveja, dentro da sua casa, como você tem testemunhado de Jesus. Qual é o conteúdo da fé que você diz ter? Quando você diz que tem fé, você está pondo sua fé em quê? Você está olhando para si mesmo diante do espelho e dizendo: poxa, como eu sou uma pessoa otimista, eu acho que vai acontecer, e acontece. Você é como diziam alguns na década de 90, você tem uma confissão positiva e você diz que as coisas são boas, e quanto mais você repete, você acredita que as coisas vão acontecer porque você está dizendo coisas boas, é assim que sua fé se exercita. Eu quero lhe dizer que essa não é a fé que a Bíblia nos ensina. A fé que a Bíblia nos ensina, irmãos, é uma fé que é posta nas promessas de Deus. E pare, irmãos, e pense, como é segura as promessas do Senhor. Passam-se os céus, passam-se a terra, mas as palavras do Senhor não passam, irmãos. O nosso Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre, Ele é fiel a si mesmo. O Senhor não volta atrás das suas promessas, irmãos, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. E é na promessa do Senhor que nós podemos exercer a nossa fé e a nossa oração. Quando não existe uma fé que olha para a palavra de Deus, para as promessas de Deus, o que nós temos é uma fé vazia. E uma fé vazia, irmãos, é uma fé incapaz de testemunhar verdadeiramente o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque você vai mostrar que tem outras coisas também muito legais, muito importantes, mas que Jesus acaba ficando em segundo plano e não é o essencial, e isso, irmãos, não é capaz de salvar. Sabe aquele testemunho de alguém que diz: olha, lá na minha igreja tudo é muito legal. Na minha igreja tem isso, tem aquilo outro, tem uma reunião de mulheres, de homens, de jovens, a gente costuma viajar, a gente costuma fazer vigílias, e tudo isso pode chamar a atenção, mas isso não salva. Irmãos, e quem não tem uma fé posta na palavra de Deus, acaba levando outras pessoas a entenderem que ser cristão é isso, é fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma programação. Então, irmãos, o segundo obstáculo é uma fé vazia. Veja, lembre lá o que diz Mateus 28, no versículo 20, que nós acabamos de ler. Ele diz o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Jesus diz que os discípulos, que seriam feitos e que fariam de outros discípulos, eles deveriam ensinar aquilo que Jesus deixou, para que outros pudessem guardar, viver, obedecer aquilo que Jesus deixou. Outro obstáculo, irmãos, e esse aqui é mais sutil, eu diria que até o Deus dessa geração, é o materialismo. O materialismo, dito nesses termos, é uma filosofia, existe uma definição filosófica para isso, mas, a grosso modo, o materialismo é viver como que se a vida fosse só aquilo que os meus olhos podem ver. Então, tudo que eu posso tocar, tudo que eu posso sentir, isso de fato é a vida, isso de fato é toda a realidade explicável, É o materialismo. Irmãos, o materialismo entra sutilmente nas famílias. Muitas famílias têm o seu padrão, por exemplo, de bem-estar, medido pelos bens que possui e não pela sua vida com Deus. Então, não é Deus, não é de Deus que vem a minha paz, não é de Deus que vem o meu bem-estar, mas do carro que eu tenho, da casa que eu tenho, do emprego que eu tenho. O apóstolo Paulo, irmãos, ele nos ensina o contentamento. Ele diz: eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Eu sei estar naquelas situações bem abastadas, mas também sei estar no momento de escassez. Eu sei estar alegre e sei estar debaixo de perseguição, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, Paulo entendia que Deus é a sua fortaleza, que o seu bem-estar está no Senhor,
não está nos bens dessa terra. Que os bens dessa terra são bênção quando Deus quer nos dar, são, mas eles têm o seu lugar. Eles não podem ser de forma alguma, estarem no mesmo patamar de Deus, ou ser maior que Deus. Não pode, eles não podem fazer isso. Mas sutilmente, o materialismo nos envolve muitas vezes. E a gente, sem se dar conta, às vezes estamos buscando e acreditando que a paz que o nosso coração tanto anseia pode ser satisfeita com uma boa conta de poupança no banco, com alguns bens valiosos que eu possuo. Irmãos, o materialismo é a religião dos nossos dias. As pessoas vivem para ter. As pessoas medem o caráter de alguém pelo que ela tem. Você pode experimentar isso indo a uma dessas lojas aí, né? E vá de qualquer jeito. Chega lá com a roupinha maltrapilha, né? Certamente você vai ser rejeitado. Vão te olhar assim por baixo e vão dizer: eita, tem que ter cuidado, fecha as portas aí. E você é medido, o teu caráter é medido pelo que você tem, aquilo que é visível, aquilo que está diante dos olhos. Então, se alguém se veste bem, é sinal que aquela pessoa é um bom caráter. Isso não é verdade. Isso não é verdade de forma alguma. Mas, irmãos, o Deus desse século, o Deus dessa geração, a filosofia dessa geração, é uma filosofia que bota o ter à frente do ser. Porque o seu Deus exige isso, o materialismo exige isso. As pessoas vivem para a riqueza, fazendo dos bens um fim em si mesmo. E os bens que nós possuímos são meios. Meios para quê, pastor? Para que vivamos uma vida que glorifique a Deus, para vivermos uma vida em que Deus seja exaltado através do que eu tenho, do que eu possuo, para que as pessoas possam ver como o nosso Deus é poderoso. Mas não, os bens não têm o fim de si mesmo. Precisamos ter cuidado para não invertermos isso, porque quando invertemos, caímos no que Jesus nos adverte: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, e às riquezas e aos bens. Precisamos fugir, irmãos, do materialismo. E quando o materialismo chega dentro da família, é um problema, irmãos. Porque a gente pensa que se nós abarrotarmos os nossos filhos de presente, eles vão estar satisfeitos. Eles vão ser filhos bem educados. Como se a educação deles dependesse de quanto nós damos em dinheiro a eles. Hoje à tarde eu ouvi uma palestra de um psiquiatra, ele falando sobre a síndrome do imperador. Não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas a síndrome do imperador é o que está acontecendo, irmãos, com muitos pais que tendem a tratar os seus filhos, que não querem deixar os seus filhos passarem por experiências frustrantes na vida, por dificuldades na vida, e ficam cercando ele de todos os lados para que o seu filho possa estar sempre sorridente, feliz, e esse menino nesse tratamento acaba tomando o centro e dizendo: quem manda nessa casa sou eu. E tem pais que já não tem mais o controle, e o menino diz: eu quero isso. Se o pai não der, ele fica com a consciência pesada, achando que o filho vai ser um frustrado da vida. A síndrome do imperador. Quem aqui é professor, né? Quem aqui é dono de escola, sabe muito bem do que eu estou falando. De menininho que bota o pai no bolso. E os pais já dizem: eu não sei o que fazer. Porque não conseguem, irmãos, eles não têm um norte para criar os filhos, né? Para além dos bens que eles possuem. Porque acreditam que se derem do bom e do melhor, os filhos serão felizes. Mas a vida, irmãos, é contra isso. Sabe por quê? Porque a vida vai nos trazer frustrações, porque a vida vai nos trazer dificuldades, porque a vida vai nos fazer derramar lágrimas. E quando nós olhamos para os nossos filhos e queremos tirar isso deles, nós criamos crianças frágeis. E há em muitos momentos crianças que nos dominam ou querem nos dominar, se nós não soubermos nos posicionar como Deus nos ensina. Irmãos, tudo isso parte desse princípio de que o material vai suprir a necessidade na educação, que basta dar uma boa escola, dar bons bens para eles, e a criança quer crescer em paz. Quando, irmãos, bem precioso é a companhia
dos pais para os filhos. Bom presente para um filho é o respeito que um pai dá à sua esposa na frente dele. Como isso é valioso, irmãos, quando os nossos filhos olham para nós e nos vê dando carinho na nossa esposa, tratando ela bem, como isso é importante. Mas às vezes, alguns acreditam, e há muitos cristãos, eu tenho certeza disso, que acreditam que dando do bom e do melhor será tudo mil maravilhas. E não vai ser mil maravilhas, irmãos. O materialismo, uma fé vazia, o descompromisso com a vida de Jesus, isso são obstáculos, irmãos, para que o testemunho de Cristo seja pregado no nosso lar, para que Jesus seja anunciado dentro da nossa família. E nos vem então a terceira e última pergunta que eu gostaria de fazer e responder nessa noite. A pergunta é o seguinte: quais os benefícios do bom testemunho de Cristo dentro da família? Quais os benefícios que você pode nessa noite sair daqui na certeza de que você vai ter dentro do seu lar, se você se comprometer em testemunhar de Jesus dentro da tua família? Eu queria aqui colocar 3 para você. 3 desses que a Bíblia nos ensina. O primeiro deles é o seguinte: primeiro benefício, o controle de Cristo sobre os conflitos dentro da família. Tem família que não sabe resolver problema, né? E eu vou lhe dizer uma coisa: se você ainda não casou, problema é coisa que acontece dentro de família, debaixo do teto de família. Então se prepare, porque se ainda não chegou, vai chegar as diferenças, vão chegar os caprichos, vai chegar o momento da dor, da abnegação. Pastor, é tão terrível assim se casar? Calma, eu estou dizendo só um lado da coisa, mas tem muitas bênçãos que superam, irmão, tudo isso. Mas eu estou lhe dizendo isso aqui para que você entenda que o casamento traz dificuldades, que a constituição de uma família traz dificuldades. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: há um benefício quando Cristo é testemunhado dentro da família, porque Cristo nos ensina a resolver conflitos. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Deixa eu contextualizar para vocês. O apóstolo Paulo aqui nessa passagem está diante de um problema na igreja em Filipos. Os irmãos tudo orgulhosos, todo mundo pensando no seu próprio umbigo. Estava a igreja vivendo, uns se vangloriando, uns dividindo a igreja, fazendo partidarismo. Então o apóstolo Paulo vai ensinar aqui como é que um cristão, ou como é que os cristãos podem então resolver esses conflitos dentro da família e fora dela também. Aqui é especialmente fora dela, né? Mas o mesmo princípio se aplica dentro da família. Ele vai dizer o seguinte, versículo 5, 2:5. Vamos ler todos juntos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. No versículo 5, Paulo então vai dizer como é que o problema pode ser resolvido. E o problema pode ser resolvido quando no coração da igreja, quando no coração de cada um de nós habitar o mesmo sentimento que habita em Cristo Jesus. E ele vai dizer na continuação, então, que esse sentimento vai nos fazer o quê? Humildes. Pare e pense, irmãos. Por que os nossos problemas dentro da nossa família já não são resolvidos de imediato? Porque há sempre um lado orgulhoso. Há sempre um lado que diz: eu estou certo, você está errado. Sabe por que fica aquele ciclo vicioso dentro da nossa família e o problema não para? Né? E só parece uma bola de neve, né? Embora alguns daqui nunca tenham visto uma bola de neve, mas a bola de neve vai se formando, vai aumentando cada vez mais. Sabe por que os problemas não cessam, irmãos? Porque falta humildade. E quando há humildade, eu reconheço: puxa, deixa eu pensar, deixa eu ver se eu estou errado. Ou simplesmente eu digo: não posso agir dessa forma, eu não posso estar olhando para o meu umbigo, eu preciso abrir mão da minha glória. Eu preciso me humilhar para que o meu irmão esteja bem. Eu preciso nesse momento ceder a minha parte. Quando há testemunho de Cristo, irmãos, o testemunho de Cristo nos dá esse benefício da resolução de problemas. Será que não tem sido isso que está faltando lá dentro da tua casa? Humildade, a humildade de Jesus, para que o problema cesse,
Ao invés de ficar naquela repetição, de passar na cara do outro o erro dele, o que ele fez de errado, e nunca se resolve o problema, e se torna cada vez pior. Peça a Deus: Senhor, me ensina a ser humilde. Você vai dar um testemunho extremamente poderoso. Eu, em muitos momentos, tenho que me rebaixar aos meus filhos, para ensinar a eles o que significa pedir perdão. Esses dias eu cheguei em casa muito cansado, estava lá no computador, nas carreiras, tinha pegado Mirella, tinha que resolver algumas coisas, estava digitando numa pressa, aí Mariana chegou para mim, pedindo para eu ver lá um negócio. Papai, veja isso aqui, não sei o que, né? Só que ela não é criança, assim, quer que veja na hora, e se você não olha, ela fica puxando você, né? Irmãos, e ela estava lá me puxando, queria que eu visse e tal, e eu dei um grito, eu disse: Mariana, agora não dá. Eu estava tão estressado que na hora eu pipoquei mesmo. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela não disse nada, ela só fez virar as costas e saiu. Quando ela saiu, que eu continuei, aí o Espírito Santo dentro de mim, plim! Você fez algo errado, você não deveria ter feito isso. Chame ela e conserte esse negócio já, para que isso não vire um problema no futuro. Irmãos, naquele momento eu fiquei relutante. Não, mas depois eu converso, né? A gente pensa, o coração da gente é enganoso demais, irmãos. Não, deixa para depois você conversa com ela. Não. E aí o Espírito Santo: tem que ser agora. Aí eu chamei ela lá, aí peguei ela, me ajoelhei, né? Fiquei da alturinha dela, peguei assim, eu disse: oh, meu amor, me perdoe, o que o papai fez com você não é certo. Os irmãos pensam que ela não entende, ela entendeu tudo. Quando eu falei isso, sabe o que aconteceu com ela, irmãos? Ela começou a chorar, porque ela entendeu que o papai tinha errado, e eu chorei junto com ela, e naquele momento eu pedi perdão a ela, e ela entendeu e aprendeu uma lição que ela vai levar para o resto da vida. E quando a gente também tem que nos humilhar, que a gente precisa ter o mesmo sentimento de Cristo, e dizer bem assim: olha, eu falhei, eu errei. Irmãos, tem muitos lares que não aprenderam isso. Como testemunhar de Jesus se não há o mesmo sentimento de Cristo em nós? Para testemunhar, irmãos, a humildade, quando erramos, quando falhamos, quando nos alteramos, quando a maneira como dizemos e nos expressamos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, é algo que machuca o coração deles. É preciso que haja em nós, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Onde há o bom testemunho de Cristo, é Jesus quem reina. E onde Jesus reina, a palavra é dele, não é minha. Você sabe por que foi que eu falei com a minha filha? Eu falei porque no meu coração quem reina não sou eu. Porque se fosse eu reinando, eu ia dizer: deixa para lá, é só uma criança, deixa ela para lá, ela viver a vida dela. Mas não sou eu. Eu percebi o meu equívoco, o meu erro, e disse: eu não posso agir assim, ela não pode ter essa imagem de mim, ela precisa aprender. E eu lhe digo mais, irmãos, nesses momentos em que a gente se sente fragilizado, de vulnerabilidade, são nesses momentos que Deus nos dá grandes oportunidades para darmos grandes lições. A gente pensa que vai dar grande lição quando os nossos netos olharem para nós e dizerem assim: olha como ele é, olha como ela é, ela não erra, né? Não, irmãos, é lição de humanidade, é lição de misericórdia. Eu erro, e feliz o lar, irmãos, onde cristãos testemunham de Jesus com humildade. Feliz o lar que os filhos podem olhar para os seus pais e verem em seus pais o testemunho de Cristo na vida deles. Amém, irmãos? Esse é um benefício que Deus nessa noite está apresentando a você. Tenha o mesmo sentimento de Cristo. Cristo vai te ensinar a resolver os conflitos. Não queira resolver você mesmo. Não queira: quem resolve sou eu, vou usar meus pensamentos, vou usar meu raciocínio. Você não diz isso, mas você faz isso. Deixa Jesus reinar no teu coração. É o primeiro benefício. Você vai ter a chave para resolver problema dentro da tua família. Segundo benefício, a sabedoria para criticar as prioridades da família. Quem testemunha
ou o cristão que testemunha de Cristo dentro da família, ele para e pensa e diz: o que é prioridade dentro da minha casa? Quando este questionamento surge, nós começamos a colocar cada coisa no seu devido lugar. Quando perguntamos o que é a prioridade da minha vida, qual a prioridade que os meus filhos têm na minha vida, qual a prioridade que o meu trabalho tem na minha vida, na minha família, então a gente começa a ordenar a nossa casa e a organizar o que realmente é valioso e importante. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz o seguinte, vamos dizer todos juntos? É bem conhecido: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus aqui fala de colocar o reino de Deus como prioridade. Se o reino de Deus está como prioridade, todo o restante, né, as demais coisas, Deus vai prover sobre a vida dos discípulos. Aqui é uma promessa e aqui é uma ordem: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Deus promete cuidar da sua vida. Essa é a promessa do texto. E aqui Jesus então fala de prioridade. Eu vou dar aqui um exemplo para uma pessoa, que aconteceu comigo esses dias agora. Estava num lugar, uma pessoa chegou para mim e disse assim: olhe, vejam o pastor Leonardo, né? O pastor Leonardo não esteve no culto tal dia, porque estava cuidando da família dele. Ele nem sempre prioriza o reino de Deus. Nas entrelinhas foi isso que foi me dito. Nem sempre há prioridade no reino de Deus. O pastor não faz isso, porque tem momentos que os filhos adoecem e a igreja não é assistida, logo o pastor não prioriza o reino de Deus. Esse pensamento é correto, irmãos? É ou não é? E por que não é correto? Se você acha que não é correto. Vou dizer uma coisa: esse pensamento não é correto pelo seguinte fato, irmãos. Porque o reino de Deus não é a igreja. Porque o reino de Deus é a vontade de Deus sobre a minha vida. E na vontade de Deus sobre a minha vida, há momentos que vocês vão ter que ficar em segundo plano. E eu vou priorizar o reino de Deus, e o reino de Deus naquele dia era a minha família. Embora eu não tenha ficado com ela, eu tenha ido para a Lerolândia. Então, irmãos, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vontade de Deus. Eu preciso saber: Senhor, qual é a tua vontade? Pedir como Ele nos ensina na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso é o reino de Deus. Mas como é o meu reino de Deus na minha família? O reino de Deus na minha família requer que eu cuide da minha esposa quando ela estiver doente. Não adianta buscar a igreja e deixar minha esposa morrendo em casa doente. Não adianta, porque você não vai estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu sei que às vezes há uma confusão, né? O reino de Deus com a igreja. O reino de Deus não é a igreja, irmãos. Tire isso da sua cabeça. Essas paredes aqui não é o reino de Deus. Aqui se manifesta o reino. Aqui a vontade de Deus é manifesta, mas o reino de Deus está aqui, está em casa, está no trabalho. É a vontade do Senhor. O grande problema em muitas famílias é inverter as importâncias de algumas coisas dentro da família. Quem testemunha de Cristo sabe pôr os filhos no lugar, sabe pôr o trabalho no lugar, sabe pôr o casamento no lugar, sabe o verdadeiro lugar de cada coisa dentro da família. E eu queria aqui não usar as minhas palavras, mas usar as palavras de um pregador chamado Tom Escol. Ele escreveu um livro chamado Amado Timóteo. É um livro excelente. É uma coletânea de conselhos de pastores experientes a pastores mais novatos. E dentro de um dos capítulos, o Tom Escol, ele faz então ele ordena as prioridades na vida de um pastor. E não só na vida de um pastor, mas na vida de todos aqueles que querem viver no reino de Deus. E é muito curioso o que ele diz, a ordem que ele coloca. Ele coloca o seguinte: a ordem dele é o seguinte: primeiramente, Deus. Segundo lugar, quem, irmãos? O cônjuge. Terceiro lugar, os filhos. E quarto lugar, a igreja.
E ele ensina isso, não é no que ele acha não, irmãos, é o que a Bíblia ensina, é o que Jesus ensina. E ele diz o seguinte, uma coisa que é muito interessante no seu livro, é que ele diz que quando você tende a priorizar, por exemplo, os filhos acima do cônjuge e acima do rei de Deus, você vai desordenar a tua família. E é isso que acontece mesmo. Não precisa ser pastor para saber que quando um dos cônjuges trata um filho diferente, o problema acontece. As cobranças vêm. Às vezes tem esposas que projetam o amor do marido no filho e começam a amar e cuidar tanto do filho que esquece, coitado do marido, que já não recebe mais nem um cafuné quando vai dormir. E a mulher começa a cobrar. Ou melhor, o marido começa a cobrar. Está errado isso aqui. Do mesmo jeito, quem coloca um cônjuge acima de Deus, irmãos, tem um problema. Tem um problema. É idolatria isso. É colocar no lugar de Deus uma pessoa. E Deus não quer isso. E a igreja está em quarto lugar. Sim, pastor, sim, meu irmão, porque não tem como eu estar aqui na frente, pregando para vocês, testemunhando de Cristo para vocês tudo olhando para a minha vida, na semana todinha observando o que é que eu estou fazendo, se vocês olham para dentro do meu lar e me vêem destratando os meus filhos, destratando a minha esposa. Não tem como. Perdi minha autoridade, acabou-se meu ministério. Está entendendo? Como essa ordem é preciosa. É por isso, irmãos, que quando a gente prioriza o reino de Deus, a gente olha para dentro do nosso lar e começa a olhar para o nosso cônjuge como uma pessoa que Deus nos deu para cuidar. Aqueles que foram abençoados com o dom do celibato, né, é outra história, que não vão precisar estar se preocupando com o esposo. Como eu não fui, Deus já me deu essa graça, e graças a Deus por isso, que é uma bênção, né? Então, irmãos, eu tenho uma esposa que Deus me deu para cuidar. Quando, irmãos, eu testemunho de Jesus no meu lar, eu tenho sabedoria para criticar e colocar cada coisa no devido lugar. Cada coisa no devido lugar. Eu não coloco lá os meus filhos acima da minha esposa, eu não coloco minha esposa acima de Deus, eu não coloco a igreja acima da minha esposa e acima dos meus filhos. Eu entendo a ordem que Deus deu para cada coisa. E se você não concorda com essa ordem, né, eu acho muito difícil que a sua vida esteja bem organizada. Mas eu vivo muito em paz com minha esposa, né? É uma harmonia solar. É tão tal que nos domingos eu prefiro ficar com ela a vir ao culto a Deus. Colocou a esposa acima de Deus, né? Irmãos, isso é muito sério. E eu vou lhe dizer, se você quer testemunhar de Cristo dentro da sua família, você vai ter a ferramenta certa para criticar o posicionamento de cada coisa dentro da sua família. Se você não quer testemunhar, quer achar que você sabe mais do que Deus, aí a coisa é diferente. Aí nós não estamos falando para crente, estamos falando para incrédulos, estamos falando para aqueles que não nasceram de novo, né? Que não é o nosso caso. Então, irmãos, a segunda bênção é essa, é Deus nos dar sabedoria para pôr em ordem a nossa família. Saber o lugar certo de cada coisa, harmonizar todas as coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, como é uma bênção, minha esposa está aqui, né, na minha frente, como é uma bênção chegar na igreja em harmonia com minha esposa. Como eu me sinto mais leve para estar diante de vocês. São raras as vezes, mas acontece, irmãos, de eu chegar aqui na igreja ainda com uma coisa mal resolvida. Ela ali caladinha na dela, eu aqui na minha. Mas eu sinto, irmãos, o peso que vocês também acabam sentindo aí também. Vocês acabam sentindo, sabe por quê, irmãos? Porque eu preciso estar bem com minha esposa. Porque ela está acima de vocês. Porque da mesma maneira como eu trato ela e os meus filhos, eu vou tratar vocês. Inclusive é esse o conselho que Paulo dá a Timóteo, né? Trata os mais velhos como pais e trata os mais novos como irmãos. O que é isso? Família. Aos diáconos, que eles deem primeiro testemunho dentro de casa, no trato que ele tem com a sua família, para depois dar à igreja. O que é isso, irmãos? A família. A família dando provas de que o indivíduo está apto para o ministério. Então, irmãos,
essa é a bênção que Deus tem. Segunda bênção que Deus nos dá: sabedoria para criticar as nossas prioridades. Amém? Segundo e o terceiro e último agora, né? Quais os benefícios que o testemunho de Cristo nos dá na nossa casa, no nosso lar? O terceiro benefício é a evangelização e o discipulado dos membros da nossa família. Diz lá 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz o quê? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: vejam o que eu quero de vocês a partir do que eu vivo, a semelhança de Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o padrão, Cristo é o modelo, e a igreja precisa ver o quê? Cristo em mim, e seguir o Cristo que eu estou seguindo, imitar o Cristo que eu estou imitando. Esse princípio pode ser usado dentro da família. Qual é o Cristo que você está imitando? Qual é o Cristo que seus filhos veem em você? É o Cristo que você criou ou é o Cristo que está na Bíblia? É o Cristo cheio de misericórdia ou o Cristo justiceiro? Obviamente que não existe esse Cristo nesses termos, justiceiro. Irmãos, nós precisamos observar como nós temos vivido Jesus, porque é a partir do que fazemos que o discipulado acontece. Vocês se tornam discípulos de Cristo quando o que eu ensino a vocês, vocês repetem, não porque a autoridade está em mim, mas porque vocês veem o que eu estou ensinando a vocês em Cristo Jesus. Quando vocês olham para o pastor e dizem assim: vou fazer isso porque o meu pastor faria isso. Não é porque eu tenho autoridade em mim, não sou nada, mas é porque vocês veem, quando vem a minha vida e a vida de Jesus, você diz: olha, Jesus faz isso, então eu vou fazer isso também. Irmãos, do mesmo jeito é com os nossos filhos, no ato do discipulado. Você sabe quem são os primeiros discipuladores num lar cristão? São os pais. Vejam Jó, irmãos, Jó se preocupava tanto com os seus filhos, que oravam pelos seus filhos, na hipótese dos seus filhos terem pecados. Havia, irmãos, um papel sacerdotal de Jó, diante de Deus, em oferecer holocausto pelos pecados dos seus filhos. O que era isso, senão, irmãos, Jó ali ganhando os seus filhos, discipulando os seus filhos para Deus. A evangelização e o discipulado dos nossos filhos, dos parentes, daqueles que estão debaixo do mesmo teto que nós. Uma testemunha de Cristo na família é um farol para os que estão perdidos. A vivência de Cristo e o ensino da sua vontade são capazes de converter e solidificar os nossos familiares. Porque eles vão olhar para nós e vão saber como seguir. Eu tive o privilégio, irmãos, de olhar para dentro da minha família e ver o que significa ser cristão. Lá na minha família, eu fui o último a me render aos pés de Jesus como Senhor. Eu disse à minha família, disse à minha mãe certa vez, quando ela me chamou para conversar, eu disse assim: meu filho, eu queria muito que você seguisse os caminhos de Jesus, você seguisse comigo. E eu disse a ela: minha mãe, eu não vou seguir, porque eu não quero ir para a igreja ficar rezando, eu não quero nada disso, eu quero ir para os forrós. Lá no interior tinha casa de reboco, tinha festa lá na vizinhança, tudo, na cidade vizinha, sempre tinha uma cidade muito festeira. Eu estava determinado que as coisas iam ser assim, mas como diz a palavra do Senhor, ao homem cabe fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor, né? A gente faz um bocado de plano, e a gente pensa que vai acontecer como a gente quer, e se a gente contar os que aconteceram como a gente quer, são bem pouquinho mesmo. Se você parar e pensar: deixa eu ver o que foi que aconteceu há um ano atrás, os planos que eu fiz, e agora, quais os que aconteceram, você vai perceber que muitos deles nem sequer aconteceram, porque é Deus quem está no controle de todas as coisas. Mas sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Deus um dia usou alguém para me convidar para um desses retiros, e eu fui para o retiro. Chegou lá, estava a missionária pregando, lembro como se fosse hoje, falando do evangelho de uma forma figurada, de que Deus estava tirando, né, do lixo, tirando lixo e transformando ali em pérolas preciosas. Irmãos,
E aquela metáfora do que Deus estava fazendo em Cristo Jesus impactou meu coração. Eu disse, isso é comigo. Parecia que a missionária estava falando só para mim e eu queria me esconder de todo jeito. E foi então que eu entendi aquela mensagem. Não tomei nenhuma decisão de imediato. Fui para o quarto, fiquei lá e com aquela ânsia de choro, como quem quisesse contar alguma coisa para as pessoas, o que estava acontecendo dentro do meu coração, como se uma ebulição estivesse fervendo dentro de mim. E foi que eu chamei um colega e disse, olha, eu entendi aquilo que a missionária disse. E aí o meu colega começou a explicar o que era que ela tinha falado, e que era Jesus que eu tinha entendido, a mensagem do Evangelho. Irmãos, no fim daquele retiro eu queria, porque ainda na minha mente neófita, de novo na fé, eu achava que eu só seria salvo se eu fosse para a igreja, levantasse a mão e o pastor orasse por mim. E foi aí que eu cheguei em casa, na cidade, desesperado, eu quero ir para a igreja hoje. Minha mãe não sabia de nada, mas eu queria ir, e naquele dia minha mãe levou. Quando chegou lá, detalhe, não teve apelo. E aí eu olhei para a missionária, inclusive a missionária Áustria, e disse, fala para o pastor aí, que eu quero me converter. Eu já estava convertido. Meu coração já tinha mudado, irmãos. E foi quando então o pastor Lucena me chamou, quem deseja aqui receber uma oração e tal. E aí eu levantei as mãos, irmãos, fui chorando, minha mãe chorando também. Irmãos, e sabe o que aconteceu dali para frente? Eu comecei a olhar na minha mãe e ver na minha mãe o que significava ser um cristão. Minha mãe era uma imitadora e ainda é uma imitadora de Cristo, em muitos aspectos. Ela não é perfeita, não, eu sei disso, mas eu posso ver Jesus na vida dela. E eu posso sentir, irmãos, como é impactante o testemunho de Cristo, de uma mulher dentro de um lar. Eu sei o que significa isso. Não é teorizando, não. Eu vejo na minha mãe. Como você talvez vê lá dentro da sua casa, pessoas, ou até mesmo quando você para si, escuta de pessoas, vendo em você o testemunho de Cristo Jesus. Irmãos, esse é um benefício de testemunhar a Cristo, poder evangelizar e discipular os nossos familiares. É o privilégio, é o maior presente que deixaremos para a nossa família, porque no dia do nosso velório, nada do que temos, nenhum bem do que temos, vai ser lembrado, mas aquilo que nós deixarmos no coração dos nossos familiares, é o que eles dirão aqui nesse microfone, é o que eles falarão aqui nesse microfone. E ali naquele dia, que Deus nos use, para que possamos ser lembrados como homens e mulheres, que testemunhavam fielmente de Jesus Cristo. Irmãos, este é o benefício que Deus nos dá. Detalhe, é através desse testemunho, é através da tua vida, que os teus familiares também serão salvos pelo Evangelho que você tem pregado. Então, meu irmão, testemunhe de Jesus, testemunhe de Jesus Cristo. Não se cale diante da incredulidade dos teus familiares, mesmo que sejam, poxa, eu já falei demais, mas são incrédulos. Não se cale, não te cale. Creia no poder da palavra de Deus. O poder não está em você, não é a tua sabedoria, mas é a palavra que você carrega. Pastor, se eu contar a história, pastor, de Jesus, essa história é capaz de mudar o coração do meu parente que não é cristão. É capaz, irmãos, porque é essa história que quebra o coração incrédulo e faz o homem se render aos pés de Jesus. Então creia no poder da palavra, fale, diga, conte a história de Jesus, semeie e deixe Deus fazer crescer, irmãos. Plante o Evangelho de Jesus no coração dos seus familiares, mostre Jesus em cada circunstância da vida. É Ele quem nos faz dormir seguro, quem provê a saúde para trabalhar, quem harmoniza as diferenças dentro do casamento, quem restaura o nosso relacionamento com Deus. Não se cale, fale disso dentro da tua família e você vai ver o impacto do testemunho de Cristo entre os teus familiares. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, meu Deus, e nós queremos te pedir nessa noite, nos ensina a testemunhar do Senhor dentro da nossa família, meu Deus. Meu Deus, esvazia-nos de nós mesmos, enche-nos do Senhor, enche-nos do Teu Espírito, para que, Senhor, nas nossas atitudes, por mais simples que sejam, o Teu amor seja proclamado, os corações sejam abertos para que possamos falar de Jesus.
Meu Deus, livra as nossas famílias, Senhor, da incredulidade através de nós. Usa-nos como instrumentos do Teu reino, para que possamos falar do Teu Evangelho, Senhor, com ousadia, para que possamos falar daquilo que vivemos e experimentamos no Senhor. Meu Deus, não nos deixa crer que o poder está em nós, o poder não está em nós, Senhor. Nós sabemos disso, o poder está na Tua palavra, que é poderosa, Senhor. Que seja elas nas conversas mais triviais, Senhor, a ser conversadas, a ser faladas, para com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Também te peço, Senhor, nessa noite, Pai, que nosso testemunho do Senhor possa nos ensinar a resolver os nossos conflitos familiares. Pai, eu sei que aqui há famílias com problemas seríssimos, Senhor. Aqui, Senhor, há cônjuges, Senhor, que já vivem de fachada, Senhor, porque em casa já não se suportam. Mas nós te pedimos, Deus, tenhas misericórdia. Meu Deus, que o Teu Espírito, que a Tua humildade, Senhor, nessa noite nos leve a conviver com os nossos familiares e sermos bênção, harmonizando, desfazendo o orgulho, Pai, nos nossos corações. Pai, eu te peço assim, eu sei que Tu és Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou aqui pedindo, do que eu estou até mesmo imaginando. Pai, assim nós te oramos, assim nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.